Boa noite, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nessa noite. Hoje, 6 de agosto de 2020, quinta-feira, temos no próximo domingo o Dia dos Pais. O Departamento da Família, o DEFAM, ele aproveita algumas datas comemorativas ao longo do ano para fazer eventos que visem justamente a família. Nós temos eventos, uma semana de palestras referente ao Dia das Mães, nós temos o Dia dos Pais, o Dia das Crianças e Natal. Então essa semana é dedicada, já que é o Dia dos Pais no próximo domingo, ao homem perante a família e honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nós, então, sempre iniciamos falando um pouco de um ensinamento de Jesus. É importante esses ensinamentos. E quando eles vêm por parábolas, as parábolas são narrativas fortes que, através de alegorias, figuras de linguagem, transmite uma mensagem, e Jesus utilizava muito essas parábolas. E nós vamos pegar então aquela que está registrada no capítulo 13 de Mateus, versículo de 1 a 9, que Jesus fala sobre o semeador. E ele diz assim: um semeador saiu a semear, e semeando, jogou suas sementes, tendo uma caída em terras do caminho, outra caída em terras com pedras por baixo, com pedregulhos, outra com espinheiros, e outra caiu em terras boas, férteis. Nós então vamos recorrer a Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Sede Perfeitos, item 5, que ele dá um esclarecimento sobre esta parábola. Primeiro, é preciso que a gente defina algumas coisas. O que é o semeador? Quem é o semeador? Segundo Kardec, nesta parábola, o semeador, Jesus quis dizer que todos os profetas e missionários que trouxeram ao longo dos anos as mensagens sobre as verdades celestes para a humanidade de acordo com a evolução dos seus tempos. No capítulo da pergunta, 625 do Livro dos Espíritos, quando é perguntado quem é o mestre modelo, os espíritos da codificação respondem em uma palavra: Jesus. Então nós temos em Jesus o maior semeador, aquele que trouxe as leis morais de Deus em toda a sua profundidade, em toda a sua pureza, complementada com as explicações advindas com a doutrina espírita. E o que é a semente? A semente justamente é essas verdades celestes, estes conhecimentos que o semeador nos entrega. E o solo, temos 4 tipos de solo: o solo duro, do caminho, o em pedras, com espinheiros, e o solo bom. O que é o solo? Então, Kardec diz que o solo é aquilo que forma o nosso coração. Coração aí, então, nós vamos nos referir a espírito, ao âmago, a nós, ao self. Então, nós somos o coração e nós recebemos a semente que vem do mundo espiritual através dos profetas. Jesus diz que a semente que caiu ao longo do caminho, o solo era tão duro que ela não penetrou, e vieram as aves do céu e as levaram. O que quer dizer, segundo Jesus, que essas aves do céu representam os espíritos malignos. E nós podemos então entender que são aquelas pessoas de coração duro,
muita ligada às questões materiais do mundo, ao egoísmo, ao orgulho, e que nenhuma atenção dá às verdades celestes. E os espíritos malignos, então, levam embora esta semente para que esse ser continue nesse atraso. E o que é o terreno pedregoso? Jesus diz que a semente ali caiu. A terra era boa, mas devido a ter pedras por baixo, a profundidade era pouca. A semente logo germinou e a planta começou a crescer. Mas por não ter raízes profundas, veio o sol quente e ela logo secou e morreu. E aí então Jesus diz que é aqueles que se encantam com a palavra, se encontram com o ensinamento celeste, mas advindo a necessidade de mudança, advindo a necessidade de testemunho, advindo a necessidade do trabalho com esses ensinamentos. E tudo que isso faz em nossas vidas, ele toma o nosso tempo, eles são compromissos fortes que nós temos, as pessoas vão se cansando e acabam que por deixar a semente morrer, essa planta morrer. E depois vem as terras que têm espinhos. Jesus diz que ali a semente também germinou rápido e a planta cresceu, mas os espinhos a mataram. E os espinhos são as paixões às quais nós estamos ligados, aquelas que brilham nos nossos olhos, tudo que é fútil, vulgar, apaixonante aqui, negativamente no mundo físico, então as pessoas logo se esquecem da palavra, porque esses vícios são os espinhos que a matam. E aquela que caiu em terra boa, em que dá 30, dá 60, dá 100 ou mais por um. Quer dizer que cada semente que germina, cada planta que cresce, ela produz flores, frutos, e esses frutos com muitas outras sementes. Meus irmãos, como age o bom agricultor? O bom agricultor é aquele que cuida da sua terra. É aquele que, se o terreno é duro, ele com seu esforço vai arar. Vai tirar as pedras, vai tirar os entulhos, vai adubar, vai irrigar, para que as sementes que ali caiam produzam e dê muitos frutos. Então, nós podemos dizer assim, que nós somos os agricultores dos nossos corações. Nós é que temos que fazer esse trabalho duro de mudança, de implantação dessa vida nova, tirando todos os escolhos, todas as pedras, toda a dureza do nosso coração e preparando ele para que a semente que ali cair, a semente dos ensinamentos celestes, vida por Jesus e pelos outros espíritos bons da codificação, possa germinar em nós. Mas nós temos muitas reencarnações, nós temos muitas vidas, nós já vivemos em várias personalidades, trazemos paixões fortes no nosso subconsciente. É necessário que a gente faça um autoaprendizado de nós mesmos, um autoconhecimento, conforme Santo Agostinho ensina no Livro dos Espíritos, na questão 919, uma regrinha simples e fácil de fazer esse autoconhecimento. É preciso, então, tirar esse homem velho de dentro de nós, desmontá-lo totalmente, para que, removendo esses escolhos, a nossa alma pode estar preparada como terra fértil para receber a semente celestial. Então, meus irmãos, voltando agora, terminando essa lição do Cristo, voltamos agora à questão do casamento, do homem e a família. O homem firma um compromisso
com a mulher e formam um casal, esposo e esposa, e logo vêm os filhos. No ato do casamento, seja no cartório ou não, o que está ligado aqui na terra estará ligado no céu. O casal, quando troca alianças, as alianças significam um compromisso de um ajudar o outro nas lutas do dia a dia, nos enfrentamentos, no progresso, na melhora, com amor, com tolerância, com carinho, com paciência. Isso é o que é firmado no ato da troca de alianças. Após isso, o casal que agora forma uma família, e essa família é como um pequeno barco que sai ou pelo oceano afora a fim de fazer a sua viagem, sendo a família uma célula da sociedade. Esse barco então sai para cumprir o seu trajeto aqui no mundo físico. Então, meus irmãos, esse barco ele encontrará mares calmos, dias bonitos, pouco vento, calor gostoso, mas também enfrentará mares, muitas das vezes, mares terríveis, mares com altas ondas, trovoadas, escuridão. É preciso, então, que o casal esteja unido para que o barco consiga seguir com estabilidade, com firmeza e que não venha a adernar. Assim é o casamento, principalmente porque com o tempo os filhos aparecem. E os filhos podem ser biológicos ou não. Os filhos são primeiramente filhos do amor. E nós firmamos esse compromisso quando os temos. Bem, meus irmãos, a sociedade vem evoluindo. No passado, os homens é que saíam para trabalhar, exclusivamente eles, e a mulher cuidava de todo o resto. Cuidava da casa, dos filhos, da educação dos filhos e servia o marido quando esse retornava à casa no final do dia. Acontece que, com o progresso da sociedade, as mulheres também saíram para trabalhar fora, fazer a sua carreira profissional. E o que ocorreu? Ocorre que muitos homens hoje já compreendem que os deveres da casa têm que ser divididos entre os dois. Mas muitos não compreendem. Eles acham que precisam desestressar, indo ao futebol, indo à ginástica, indo ao barzinho, tendo seus hobbies, e acabam que as mulheres ficam com jornadas duplas, ficam sobrecarregadas. E tudo isso gera muito atrito. A gente vê hoje que, com facilidade, os casais desfazem as suas alianças sagradas, mesmo com os filhos, com muita facilidade. Existe até as festas de descasamento, de tão comum que ficou separar. As festas de descasamento é justamente quando o casal chama os amigos para fazer uma festividade onde oficializam a separação e a devolução das alianças. Infelizmente é assim, mas a doutrina espírita maravilhosa, justamente trazendo esse Evangelho do Cristo, ela nos aprofunda no nosso conhecimento como espíritos eternos, conforme Cristo, já na sua doutrina, ele teve como eixo central, assim diz Kardec, mostrar às pessoas que o seu reino não era deste mundo,
que os tesouros deveriam ser acumulados nos céus, dizendo que a vida continua e não se dava apenas aqui na terra. E que nós temos que ter esse pensamento transcendental, esse pensamento de que continuaremos vivos, que seremos felizes pelo bem que fizermos na nossa passagem aqui pela terra. Então não é tão simples assim desfazer um casamento, como se diz, a fila anda, vou procurar outra pessoa, vou ser feliz. Não é tão simples, não é tão fácil, porque sendo o casamento algo sagrado, nós não podemos nos desfazer dele por qualquer motivo. E esse pensamento, então, universal, dá ao casal essa compreensão maior, inclusive na questão da tolerância e na autoajuda e na ajuda mútua de um do outro. Emmanuel fala que é tão importante nós termos esse pensamento de que somos seres universais, que a nossa passagem pela Terra é para como cumprir um ano letivo de ensino, que no capítulo 60 do livro Pão Nosso, ele diz assim, que só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhe oferece valores diferentes. Então, aqueles que se veem como Espírito Eterno é que a vida se modifica. Nasce-lhe nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então, o homem do futuro é esse homem de pensamento universal. Esse homem que terá uma compreensão muito maior a respeito da vida. E saberá ele que os filhos não são filhos do acaso, são compromissos assumidos antes da reencarnação, assumidos com Deus para o progresso desses rebentos que chegam e que nós não podemos, de qualquer maneira, se desfazer deles, da responsabilidade que temos com a vida deles. Então, nós somos agricultores do nosso coração. Mas as crianças pequenas, esses espíritos que chegam ainda para começar a sua caminhada, eles não têm como cuidar dos seus corações. Então, são os pais que vão plantar a semente do Evangelho nos coraçõezinhos, vão ajudá-los no seu progresso. E a doutrina espírita dá caminhos assim muito bons para ser seguido, como a família deve fazer o evangelho no lar, principalmente se a mulher já é gestante. O neném ainda no útero recebe os benefícios do evangelho no lar. Depois, a frequência nas palestras, nos estudos, levar seus filhos para a casa espírita, participarem da infância e juventude, a evangelização da infância e a evangelização da juventude. Esses filhos entenderão que também são espíritos eternos que estão passando aqui pela terra e não mais dirão aos pais: eu não queria nascer, vocês que me colocaram no mundo, agora me aguentem. Não, eles sabem que um lar é uma oportunidade de ouro para o crescimento espiritual e que eles devem valorizar seus pais de toda maneira, ter respeito. E isso, então, leva à questão de honrar o vosso pai e a vossa mãe, conforme está nos 10 mandamentos, no 4º mandamento que Moisés trouxe até nós. O homem moderno deve ser aquele que se evangeliza, aquele que conhece
aquele que aprende, aquele que estuda e aquele que também ajuda no seu ninho sagrado, do seu casamento, a sua esposa e aos seus filhos. Porque essa célula da sociedade, ela tem que evoluir. Nós vamos agora ler 3 colocações a respeito da família, muito bonitas. A primeira nós vamos ler aqui então, de Raul Teixeira. Raul Teixeira diz assim: a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias, nas atividades da renovação individual. E Emmanuel diz no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, a seguinte frase, a seguinte colocação: de todas as associações existentes da Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma é mais importante em função educadora e regenerativa do que a constituição da família. E a outra que nós vamos ler aqui é de Joana de Ângeles, e ela diz assim: no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. Essas são as palavras de Joana de Ângeles. Fica claro, de acordo com a doutrina espírita, a importância da função educadora e evangelizadora da família diante do processo de edificação moral da humanidade. Vamos todos valorizar a nossa família. Vamos todos trabalhar nos nossos corações. Homens, aproveitam agora os dias dos pais e reflitam sobre isso. Qual é o seu papel dentro desse contexto de apoio à mulher que tem ainda a missão tão importante e tão sagrada da gestação, de trazer um espírito à Terra? O que você pode fazer para melhorar a sua família, para ampará-la, dar à sua esposa, dar aos seus filhos o que há de melhor de você, sabendo que todos nós temos defeitos, todos nós não podemos cobrar dos outros elementos que compõem a família a perfeição, porque nós não somos perfeitos. E todos em conjunto é que trabalham por esse progresso. Então é necessário, é importante essa compreensão que se temos defeitos, temos qualidades. Então vamos ver na nossa esposa, nos nossos filhos, as qualidades que eles têm e com amor e carinho contribuir para o progresso da parte que ainda está com problema. Não é acusando, não é menosprezando que nós vamos formar uma família forte, unida. Tropeços vão ter, como já dissemos, mares revoltos vamos enfrentar, mas quando há união, não há dificuldade que se vença. Todas venceremos com alegria e com amor. E assim nós encerramos a nossa singela mensagem da noite de hoje, desejando felicidades aos pais no domingo que se aproxima. Que as bênçãos de Deus estejam com todos nós. Que assim seja.